Existe um momento exato em que a sua vida muda para sempre. E geralmente, esse momento se parece com uma destruição. No topo de uma montanha isolada, um velho monge segurava uma tigela de pedra escura. Ela não tinha beleza aparente. Era pesada, rústica e parecia carregar o peso dos séculos. Os outros discípulos a ignoravam. Diziam que era apenas um objeto velho e sem valor. Mas, numa manhã fria de outono, diante de todos os seus alunos, o monge ergueu a tigela acima da cabeça e a atirou contra o chão de pedra. O som do impacto ecoou pelo templo silencioso. O barro antigo se despedaçou em dezenas de pedaços. Os discípulos prenderam a respiração. Houve um choque coletivo. Por que um mestre destruiria algo que resistiu ao tempo? Mas o monge não parecia arrependido. Ele se ajoelhou calmamente entre os estilhaços e começou a afastar os pedaços de argila. Foi quando os olhos dos discípulos se arregalaram. No centro dos destroços, onde antes ficava a base da tigela, algo brilhava. Algo que esteve escondido ali por gerações. Não era apenas terra. Havia um segredo guardado na escuridão daquela quebra. E a pergunta que ecoou na mente de todos foi: por que aquilo precisou ser destruído para finalmente ser revelado? Para entender o que aconteceu naquele chão de pedra, precisamos dar um passo atrás. Na filosofia oriental, os objetos raramente são apenas objetos. Eles são metáforas para a alma humana. Aquela tigela pertencia ao mosteiro há mais de 200 anos. Ela era usada todos os dias para carregar água, mas havia um problema. A água guardada nela sempre parecia amarga. Os discípulos tentavam limpá-la, tentavam purificá-la, mas o gosto amargo persistia. Eles acreditavam que a culpa era da água, ou do tempo, ou do próprio clima da montanha. Ninguém ousava questionar a estrutura da tigela. Ela era antiga demais, respeitada demais, intocável demais. Isso nos lembra muito a forma como vivemos as nossas próprias vidas. Nós construímos uma identidade ao longo dos anos, criamos certezas, acumulamos hábitos e nos orgulhamos da nossa rigidez. Dizemos orgulhosamente: eu sou assim e nunca vou mudar. Mas, por dentro, sentimos um gosto amargo, uma insatisfação que não sabemos de onde vem. Um filósofo grego dizia que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Mas examinar a si mesmo dói. Exige olhar para as nossas próprias estruturas e perguntar: isso que eu carrego ainda me serve? Ou é apenas um peso antigo que tenho medo de abandonar? O velho monge sabia que as limpezas superficiais não funcionavam mais. Para mudar o sabor da água, ele precisava mudar a própria natureza do recipiente. Voltemos ao momento do impacto. Quando o monge afastou os pedaços de barro quebrado, ele revelou o que estava incrustado no coração da argila. Lá dentro, selada no fundo da tigela desde a sua fabricação, havia uma pequena pedra de resina envelhecida e tóxica. O artesão original a havia colocado ali, séculos atrás, para dar peso ao objeto. Por 200 anos, aquela resina oculta contaminou cada gota de água que entrava na tigela. Ninguém conseguia ver. Estava escondido sob a superfície perfeita da cerâmica. A única maneira de alcançar o veneno era quebrando a estrutura que o protegia. O monge olhou para os seus discípulos assustados e disse: vocês choram pela perda da tigela, mas vocês estavam bebendo do veneno dela todos os dias. Às vezes, a ilusão da segurança é o nosso maior cativeiro. Pense sobre isso por um instante. Quantas vezes nós mantemos aparências perfeitas enquanto somos envenenados por dentro? Mantemos relacionamentos que já morreram, empregos que esmagam nossa alma, ou crenças antigas que nos dizem que não somos capazes. Nós protegemos a nossa tigela a todo custo,
porque temos pavor do estilhaço. Temos pavor do que as pessoas vão pensar se virem nossos pedaços no chão. Um filósofo estoico escreveu uma vez que sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Temos medo da quebra, sem perceber que a quebra é muitas vezes o único caminho para a libertação. O monge não destruiu a tigela por raiva, ele a destruiu por compaixão. Mas a história não termina nos destroços. O monge recolheu os pedaços de barro, agora livres do veneno, e os entregou aos discípulos. Juntos, eles moldaram uma nova argila, usando os fragmentos antigos, misturados a uma nova terra pura. Eles não jogaram o passado fora, eles o transformaram. A nova tigela que nasceu daquele processo não era mais escura e pesada. Ela era leve, e a água que colocaram nela, pela primeira vez em séculos, era perfeitamente doce. Veja, na vida, você não deve temer os momentos em que o mundo parece desabar. Se você está passando por uma fase onde tudo parece estar se quebrando, onde seus planos falharam, ou onde você já não se reconhece mais, não se desespere. Talvez o universo não esteja punindo você. Talvez ele esteja apenas quebrando a casca antiga que protegia o seu veneno. Talvez ele esteja forçando você a olhar para o que estava escondido lá no fundo. A dor da desconstrução é o primeiro passo do autoconhecimento. Você não é o barro que se quebrou. Você é o artesão que decide o que fazer com os pedaços. Lembre-se, o que está dentro de você sempre será mais importante do que a casca que te envolve. Permita-se recomeçar. Permita-se moldar uma nova versão de si mesmo. Uma versão mais leve, mais pura e verdadeiramente livre. Porque no fim das contas, as mentes mais bonitas são aquelas que já foram ao chão, mas escolheram se reconstruir.